De volta aqui com a nossa aula de Bases Bíblicas Wesleyana da Adoração pelo STNB, Seminário Teológico Nazareno do Brasil, Polo Curitiba. Como foi colocado aqui para agora há pouco, eu consegui que a letra da música Aleluia, a letra original foi escrita por Leonard Cohen, né? Ele escreve assim, ó. I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Ele falou assim, ó, eu sei que, olha, quem tá falando isso é o diabo. Presta atenção. A música é I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but don't really care for music, do you? Então, assim, ó, eu ouvi que foi feita uma canção secreta. Que canção secreta é essa? Ele estava lá. Davi tocou e isto agradou o Senhor. Mas você, Deus, não se importa com música, não é mesmo? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major fifth, and bracket quinto composed hallelujah. Isso vai como uma quarta, uma quinta, um tom menor, um tom maior, levantado por um rei falso chamado Davi. Aleluia, aleluia. Ele debocha. Your faith was strong, but you needed proof. You say her bathing in the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you at kitchen chair. She broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah. Eu estou falando em inglês porque é o que ele escreveu aqui. Olha o que está escrito aqui. A sua fé era forte, mas você precisou provar. Você viu aquela mulher tomando banho lá do seu telhado. Ela tinha um corpo bonito e a luz da lua veio sobre ela uma silhueta. Ela estava como ela quebrou o seu trono e ela cortou o seu cabelo. E agora dos seus lábios ela vai cantar também aleluia, aleluia. Ele se refere ao adultério de Davi com Betseba, né? Maybe you've been there before. If you've seen this room, I've walked this floor. I used this live alone before I knew you. Ó, talvez eu também já estive lá. Quem esteve lá? Eu também vi isso acontecer. Eu andei naquele chão. Que aquela música fala? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu tive não sei aonde, eu tive não sei aonde. I used to live alone. Eu vivia eu costumava viver sozinho antes de conhecer você. Eu tenho visto a sua bandeira e a sua arca de mármore, do amor de mármore, que não eu tenho visto que a sua bandeira e a sua arca de amor de mármore não marcha com vitória. Isto é legal. E eu quero quebrar isso com aleluia. Gente, é a letra inteira debochando de Deus. E o povo está cantando na igreja isso aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Que eu estou lendo a letra do original. Eu não estou criticando. Eu estou lendo a letra do original. E o cara está escrevendo. Ele está debochando de Deus. Então nós temos que ter cuidado com isso. Agora, o artigo é longo. Eu tenho aqui, ó, refutação em todas as áreas. A questão aqui não é querer um minuto de fama, nem se escorar em ninguém, mas é dizer que o pessoal canta coisa que não presta atenção e sai cantando por não ter uma linha doutrinária, por não ter alguém que possa filtrar essa linha doutrinária. Vamos lá para a apostila, então? Ok. A 25, atualizar o sistema litúrgico. Atualizar o sistema litúrgico. O teólogo Lincoln Duncan disse: não existe qualquer parte da vida de adoração mais carente de reforma hoje do que o canto congregacional.
Mas esta reforma não vai acontecer simplesmente por mandar as pessoas cantarem. Do mesmo modo que mandar uma criança comer algo que ela não gosta não fará grande diferença por muito tempo. Precisamos não somente saber que devemos cantar como cristãos, mas aprender a amar cantar como cristãos. Tá vendo? Saber como cantar é o que eu tinha colocado ali naquela análise da música Aleluia. Casey Christian, em seu livro Cante, analisa os 5 tópicos que enfatizam a atualização do sistema litúrgico. Veja, primeiro, descobrir por que cantamos. Só um minutinho. Descobrir por que cantamos, a grande alegria e o santo privilégio que vem quando cantamos. 2. Considerar como cantar impacta nosso coração e mente e toda a nossa vida. Cultivar uma cultura de cantar em família, na vida de cada dia no lar. Equipar nossas igrejas para cantar de todo o coração ao Senhor e uns para com os outros, como uma expressão de unidade. Inspirar-nos a utilizar o canto congregacional como testemunho radical ao mundo. Analisando esses tópicos, entendemos uma liturgia além templo. E neste caso, cria-se uma cultura periférica de adoração litúrgica. Embora o termo litúrgico, tecnicamente, é mais amplo porque envolve o serviço do culto, e não apenas a adoração musical em si. No entanto, nesses passos estão, de certa forma, envolvidos trabalhos litúrgicos que vale a pena entender e praticar nesta dimensão de atualização litúrgica. Nesse caso aqui, a adoração está além do templo. Ela está envolvendo famílias fora da igreja e, mais do que isso, a vida e a conduta de adoração. Porque a adoração não é somente cantar na frente, é uma vida diária de comunhão, de testemunho na sociedade. Quando você não está mentindo na rua, você está adorando. Quando você não está cobiçando a mulher do próximo, você está adorando. Quando você não está passando ninguém para trás, você está adorando. Então, não é só cantar lá no culto. É isso que deve ficar claro para os púlpitos e para o povo que vê nossas igrejas. Que cantar no quartel é muito fácil, né? Eu quero ver lá fora. Então, lá fora, quando você é o testemunho, você criou a adoração genuína. Descobrir por que cantamos e a grande alegria e o santo privilégio que vem quando cantamos. Esse procedimento pode ser classificado como liturgia interna. Olha que interessante, gente, essa frase aí, liturgia interna. Perguntas que fazemos a nós mesmos: por qual razão cantamos? O que nos motiva a cantar? De onde vem esta vontade? E ao descobrirmos as respostas a essas indagações, poderemos nos firmar no propósito pessoal de liturgia cristã. Saber o que canta é imprevisível, gente. É importante, desculpa, é imprescindível. Imprevisível. É imprescindível. Na nossa igreja no do Chaves, uma vez, lá no Parque do Chaves, São Paulo, tinha um irmão cantando assim. O corinho era: venceu a serpente perigosa e as nações viram seu poder. O irmão estava cantando assim, sem saber que estava cantando, e estava cantando assim, ó: venceu a pantera cor-de-rosa e as nações, mas era a serpente perigosa, não era a pantera cor-de-rosa. Um outro irmão cantando ainda a harpa, aquele povo cantando, ele começou a cantar junto: bang, 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 somos redimidos sim, bang, bang, carmesim, mas é pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue. Estava cantando bang, bang. A minha irmã, cara, ela era mocinha na época, ela era jovenzinha, a igreja cantando: por isso eu te louvo, com meu coração, com meu coração, com meu coração. Ela perguntou: pai, com meu pai, né? No caso, minha irmã com meu pai: pai, por que a igreja disse com meu coração? Então tem que saber o que está cantando. Daniel, segura um pouquinho, vou terminar essa frase aqui. Este procedimento. Aliás, eu já terminei. Pode falar, Daniel. É só um Rodrigo. comentário. Quantas vezes eu já no culto já não vi o povo cantando Rosana, Rosana. Rosana. Rosana é minha avó, cara. Minha avó chama Não, Rosana. é Rosana.
Rosana ao que vem, né? O pessoal... o pessoal viaja, cara. Eu fui no culto lá em Itaquera, um cara falando assim, nós temos que ser íntimos de Jesus. Cantando a música, somos íntimos de Jesus. Na música ele dizia o seguinte, eu sou tão íntimo dele, eu o vim sentado na garupa do cavalo branco. Oh, meu Deus. Vai vir sentado na garupa do cavalo branco de Jesus. Não, é brincadeira. É brincadeira. Considerar como cantar impacta nosso coração e mente e toda a nossa vida. O segredo de se relacionar com a liturgia interna é a capacidade de ver e reconhecer os resultados de que ela provoca em nossas vidas. Veja o caso de Paulo e Silas na prisão. Eles cantavam e o resultado foram as cadeias rompidas. Será que nós temos noção o que Deus pode fazer através da adoração? Não, a gente não tem noção. Olha o que aconteceu com esses caras aí, meu. Perto da meia-noite, louvando a Deus, as cadeias caíram, tremeu tudo aquele lugar, eles foram libertos. Que seja assim nosso louvor na igreja local. Cultivar uma cultura de cantar em família, na vida de cada dia no lar. Essa liturgia doméstica, tá vendo? Ali, a outra foi liturgia interna, essa doméstica. Podemos traduzir em pequenos grupos familiares, cultos nos lares, etc. O resgate desta prática reforçará a liturgia e, na verdade, o culto na igreja. No caso, é o povo macro é o grande público, né? É o resultado ou a extensão desta cultura familiar. Então, se a cultura começa no lar, ela vai se estender para a igreja. Vocês, como futuros missionários, pastores, devem incentivar com que as famílias tenham essa prática no lar, para que seja estendida à igreja. Equipar essas igrejas para cantar de todo o coração ao Senhor, uns para os outros com uma expressão de unidade. Aí vai ser a liturgia coletiva. Vocês estão pegando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui do começo aqui, ó. Liturgia interna. Liturgia além templo. Anote aí. Liturgia além templo. Liturgia interna. Liturgia... Cadê? Liturgia doméstica. E agora liturgia coletiva. A liturgia coletiva possui o dever de cumprir essa missão da comunhão. A vida da unidade da igreja determinará a forma como a comunidade vai enxergá-la e aceitá-la como uma opção de mudança de vida. Então, se a liturgia não atinge a coletividade, a adoração, aquele bairro não vai ter uma ideia clarificada sobre a igreja. A igreja que adora com excelência, ela é conhecida no bairro como uma igreja de excelência. O bairro é atraído por ela. As pessoas querem estar nela porque naquela igreja sacia a sede, dá comida ao faminto e a igreja atende às suas necessidades, porque é a liturgia coletiva. Inspirar-nos a utilizar o canto congregacional como testemunho radical ao mundo. Em continuação do tópico 4 de Getty, sim, o resultado é direto da comunidade. Se a igreja repensar esta questão do impacto comunitário, vai redesenhar sua forma de liturgia e adoração. Veja a igreja de Atos que no dia de Pentecostes, os moradores de Jerusalém foram tocados pelo mover do Espírito Santo sobre a igreja. Analisar as canções como teologia bíblica e doutrinal. Análise das canções como funcionam. Espera um pouquinho, sumiu um negócio aqui. Ah, tá. Análise das canções como funcionam. Espera aí, deixa eu subir. Achei. A análise das canções funciona como um filtro a respeito da alimentação espiritual que a congregação vai receber. Não se trata de coibir estilos, dar preferência a outras versões, e sim ter uma presença marcante sobre o que se dispensa através da adoração. Christian Getty diz que ser vago e apresentar um evangelho raso nos cantos congregacionais não é o modo de ser amigo solícito aos amigos do evangelho. Então, quando a nossa linha doutrinal, né, quando a teologia bíblica não atende à vida espiritual das pessoas, nós estamos falhando como igreja que adora a comunidade.
Gente, você imagina a pessoa cantando no hino, né? Louvando a Deus. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. E ela é tocada, ela vai à frente, ela aceita Jesus, ela torna-se crente, depois torna-se membro, vai ser um diácono, daqui a pouco presbítero, daqui a pouco pastor. Olha, o que foi importante para o louvor de Deus atingir aquele coração. Mas isso só pode acontecer se estiver linkado, né? A doutrina bíblica, a doutrina, no caso, a doutrina bíblica, né? E a teologia doutrinal. Comunicar o evangelho de forma a informar a mente e envolver as emoções é ser amigo solícito. O evangelho é a distinção poética central da igreja. Não podemos ser tímidos quanto a isso. Quando você ficar de pé para cantar em sua igreja, nesse domingo, você não saberá quem está escutando e jamais poderá imaginar o que o Senhor pode estar fazendo. Então, é cantar desprendidamente, adorar, sem se importar com o que vão pensar de você ou dizer. Como proceder a análise? Para você pegar uma música e fazer uma análise se ela passa no filtro de Deus, primeira coisa, qual é a origem da música? Veja o caso do Cohen aí, a letra dele, Debochando de Deus. Se o pessoal soubesse a origem, não teria gravado essa música. Qual é a origem da música? Por exemplo, eu estava falando sobre música e louvor no Congresso de Jovens, falando sobre o cuidado de não misturar música mundana com música evangélica, né? Aí eu fui dar um exemplo, comecei a cantar assim, ó, um corinho bem antigo, um corinho bem cantado. Mas que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Aí o povo cantando. Aí eu continuei. Olha a cabeleira do Zezé. O povo, será que ele é? Será que ele é? Falei, gente, vocês cantaram uma marchinha de carnaval. Mas que Jesus maravilhoso é a mesma música. Olha a cabeleira do Zezé. É que o pessoal copiou. Então tem que ter cuidado com o que está cantando, né? Segundo, eu acho que o Daniel deve estar rindo na hora dessa aí. Segundo, com qual motivação a mesma foi feita? Veja o caso do Cohen. Qual foi a motivação que o Cohen fez aquela música, daquela gente, debochando de Deus, né? Com qual motivação? Quem a escreveu? Quem foi que escreveu essa música? Alguém tem ideia de quem escreveu essa música, né? Pertence a um grupo que professa a mesma fé? Tem isso também. Andaram cantando nos anos 80 aí, umas músicas de uma seita chamada Meninos de Deus. Meninos de Deus, era uma seita esquisita, e tava cantando música da seita aí. Já pensou? Aquela música do George Harrison, né? Hari Hari Krishna Hallelujah, oh sweet Lord. Parece um louvor, né? Uma música normal, né? De igreja. Mas no final ela evoca lá o Hare Krishna. Pertence a um grupo que professa a mesma fé? Estaria esta música desenvolvendo algum tipo de ideologia que vai de encontro ao que cremos e pregamos? Isso é o crivo, tá vendo aí, ó? Isso é o proceder de análise que tem que ser feito antes de sair por aí cantando. Ela possui base bíblica? Ah, isso aí é importante demais. 7. Qual é o conceito doutrinário que ela desenha? O pessoal canta assim, ó. Numa carruagem irei subir, numa carruagem irei subir, como Elias irei às mansões do meu rei. Numa carruagem irei subir. Não tem carruagem. A Bíblia fala que um carro de fogo separou ele de Eliseu. Agora, se depois lá em cima ele montou na carruagem e foi embora, é problema dele lá. A Bíblia não fala. Fala que um carro de fogo passou no meio dos dois e separou. Mas o povo canta isso aí, entendeu? As frases, oitavo, as frases, a narrativa, a ideia fazem sentido comum? Possui alguma tradição ligada à historicidade da denominação? Ela é fruto de uma experiência pessoal com o Espírito Santo? Opa! 11. Existe alguma coisa que possa chocar o pensamento acordado sobre a fé de nossa comunidade cristã? Alguma coisa que venha chocar com o que se canta? 12. É de cunho vertical, ou seja, possui centralidade em Deus, em sua obra? 13. Qual é a exegese dos textos bíblicos aplicados ao pensamento? Está fazendo sentido? É fundamental a manutenção da doutrina bíblica
e a proposta da santidade, seguido de uma sede de evangelizar e o amor missionário. O cuidado ainda é pouco quando se trata de letras que promovam a PNL, sugestão, a tentativa de hipnose coletiva, as iniciativas mantras. O ministério tem que ter base de teologia, faz e mantém o brilho da igreja. O que você pensa a respeito da cultura de adoração? O mundo pode conhecer o poder transformador de uma adoração que toca os céus e transforma a igreja. Muito bem. Esses são pontos enfáticos de metodologia para você elaborar a adoração local da igreja. Então, vamos pegar aqui alguns pontos. Primeira coisa, ir ao líder de louvor, o grupo, e dizer, gente, a nossa necessidade hoje da igreja é perdão, não sei, é finanças, não sei, casais. Eu preciso desenvolver um trabalho nesse sentido. Vamos ter um culto domingo. O meu tema da mensagem vai ser esse. Vocês tragam canções que possam preencher esse tema. Então, esse é um ponto que foi colocado agora aqui para nós. Outro ponto que nós colocamos aí é essa questão da procedência, da origem. O que é a música? Quem escreveu? Gente, não vai cantando qualquer coisa que você ouviu. Por mais que você ache bonito. É bonito, mas não é de Deus. É bonito, mas não tem nada a ver com a igreja, com o evangelho, com a doutrina cristã. E nós não podemos perder tempo, gastá-la no culto 1h30 para ouvir coisas que não deve. Então, e depois você pega esse crivo de perguntas e submeta a sua música para você entender se aquilo vem ou não vem de Deus. Ok? Vamos abrir agora aí quem vai comentar um pouquinho da aula, quem vai trazer alguma contribuição. Pode ficar à vontade aí. Olha, posso começar, pastor? Pode? Então vamos lá, né? Na realidade, a aula ela traz com clareza, né, a responsabilidade que a gente tem como ministro, né, como líder, do cuidado que a gente tem que ter no momento da ministração, do momento do louvor, né? Exato. Hoje, aquilo que nós comentamos muito ontem e antes de ontem, se não me engano, é uma preocupação muito grande, né, em relação à harmonia, à melodia, a impactar as pessoas emocionalmente. E aí se canta tudo que é besteira, né? Tudo que não tem propósito, né? E tudo que de certa forma vai contra, em alguns casos até as coisas de Deus, né? Então, aquilo que foi mencionado sobre verificar se Sim. está baseado na palavra, se realmente não tem nenhuma heresia, se realmente vai de encontro com aquilo que a gente acredita aqui, com aquilo que a gente prega, com aquilo que é doutrina da nossa igreja, são temas muito relevantes, né? É um assunto muito sério, né? Muito sério, realmente. A gente tem que tomar cuidado até para não levar maldição, né? Para a nossa igreja, né? Através dos louvores. Agora, uma questão ética aí, uma questão ética. Pastor, o que eu faço? Se já estão cantando a música, começaram, eu não sabia, estou cantando aí, está no meio da música, mando parar? Não, deixa eu seguir. Não cria constrangimento, porque as pessoas do auditório, alguns não são crentes, não vão entender nada. A não ser que o cara vá cantar, né? Igual uma igreja que eu fui lá em Uberlândia, soltaram o playback do cara, estava cantando Tieta do Agreste, lua cheia, no meio do culto. Aí apertaram a fita, Tieta, Tieta, aí não dá, né? Aí eu tive que falar, irmãos, foi uma falha aí do irmão, né, sobre a Tieta, vamos continuar aí, né, louvando a Deus. Então é um caso diferenciado, né, Rodrigo? É um caso diferenciado. Mas se acontecer, não interrompa, deixa rolar. Depois chama o turma do louvor e fala, gente, que música é essa aqui? Tá, como é que é isso aqui? Que situação é essa? E também, não precisa ser música herege, não. A música precisa também de uma pequena correçãozinha, coisa que não vai atrapalhar. Tem uma música muito bonita, canta assim, como é que chama assim? O que falam, o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Qual é essa música? De perto. O que dizem sobre mim não podem se frustrar. Não, o que dizem sobre mim tem que se frustrar. É mentira. Tem que se frustrar. Mas a gente canta sem saber, o pessoal não corrigiu isso. Até o compositor, talvez. A não ser que seja um outro contexto que eu não estou entendendo, né? Pode ser, eu estou aqui, eu não estou criticando, estou só colocando assim. São algumas coisinhas que tem que ser analisado, né?
O que dizem sobre mim vai ter que se frustrar. Não é verdade. Ou então, quem mandou jogar a rede? Quem mandou você parar, não é? Quem mandou largar a rede? Quem mandou, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Foi Jesus, falou assim, largue as redes e me siga, não foi? Então, alguém tem que avisar para o compositor que foi Jesus que mandou largar, né? Eu sei, o contexto não é esse. O contexto é quem mandou você parar de pregar, de abandonar a rede, né? Né? Eu sei. Mas a priori parece que quem mandou jogar a rede foi Jesus. Olha lá, aquele lá, ele mandou jogar a rede, falou, vem e me segue. Que é isso, cara? Tá perguntando um negócio pra mim? Não, mas é o sentido, é não parar de louvar, né? Aí vem a outra questão do... Não, aí eu vou listar. Não estou falando que é errado, estou fazendo uma análise. Até eu também já cometi alguns gafos, tipo, música que eu compus. Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Eu tinha 20 anos. Eu não tinha conhecimento. Ó. Se acontecer um barulho, será que anjo faz barulho perto de você? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou então, pegar as orações e levar lá a Deus, quem intercede ao Pai é Jesus, não é anjo. Eu errei aí nessa letra. Mas o povo está cantando, o povo sabe que é, o povo está. Anjo sobe, anjo desce, tem anjo em todo lugar, anjo pelo ladrão, saindo pelo ladrão. Glória a Deus por isso. Não vai tirar a salvação de ninguém. Mas aqui está o compositor falando que pode acontecer essa gafe. Eu mudaria a música hoje. Não escreveria assim, mas a música pegou. O mundo inteiro canta, né? Então tem que ter muito cuidado com o que se canta, o que se faz, o que se leva. Mais alguém quer participar aí? Eu não sabia que essa música era sua. Oxi. É, música minha, sim, essa aí é. Se acontecer um barulho, é, com muito louvor, também é Eu, minha. Com muito louvor. eu, eu achei que essa outra aí era do Padre Marcelo. Eu Não, ele também. gravou. Ele gravou. Eu achava que era dele. Ele gravou, mano. O Ontem eu Marcelão tava, gravou. ontem eu tava dando uma olhada numa página de letras de músicas, né? E aí tava lá Eliseu Gomes, tem várias, né? Tem bastante, É tem. uma enormidade aí de músicas compostas pelo senhor, né? É, graças a Deus, Mas cara. mas a melhor é Eta Butina, né? A Ah, Eita botina Putina é história. Essa tem é história sucesso aí. até hoje. Tem história aí. O pastor, Sim. conta mais uma. Qual mais que o senhor tem aí? Conhecido, Ah, assim. com a Shirley Carvalhais, aqui tem anjos, aqui tem anjos. Com a Mara Lima, sempre vou lembrar da coragem, do amor, firmeza e Ó, vontade. essa eu conheço. Essa é minha também. Da fé e devoção. É isso aí, velho. Na igreja do tempo de Paulo, da fé. É isso aí. Essa é boa. É, já errou a letra, já errou a letra ali. Mas, mas valeu a pena, valeu. Vai levar 100 reais. Valeu, tentativa. O calor do STN. Pastor, eu faço só um comentário. Sim, pode falar. É, Pode falar, Rodrigo. assim, mas um comentário assim, só, claro, se for fazer mesmo um paralelo das igrejas, né, Sim, do sim. tempo lá, né, podemos dizer das antigas, né, do tempo que eu ia também na igreja, com a minha mãe na assembleia lá, a gente cantava muito o hino da harpa, aqueles hinos que tinham realmente uma história, e para agora, para algumas que a gente vê nas igrejas mesmo, é, hoje dia eu estava vendo uma música lá que é duas frases a música, mas as duas frases nada a ver, e quase 10 minutos de música, né? De instrumento, porque conteúdo musical, eu estava vendo aqui no item 6, né? Se ela possui base bíblica, né? A música em si não tinha, né? Mas hoje também eu vejo que a gente também não consegue ter esse controle, né? A gente deixa assim o que está agradando a igreja, na verdade, né? Mas aquele agradar não está levando a igreja, na verdade, a ter um encontro com Deus, uma adoração verdadeira, uma adoração É. genuína, né? A gente está vendo só o barulho, só o movimento do troço, né? Mas ali acabou o louvor, acabou também, porque não tem base bíblica, não tem espiritualidade, não se vê mesmo o Espírito Santo de Deus trabalhando ali, né? E a pergunta Isso é eu penso. se está agradando o povo, mas também se está agradando Deus, né?
tem que estar agradando Deus em primeiro lugar, né? Às vezes, preocupado em agradar o povo, você deixa de agradar a Deus. Terrível. Mas muito boa colocação, Rodrigo. Desculpa a brincadeira aí, tá? Estamos em Não, que casa isso. aqui. Vai, Daniel. Eu gostaria, assim, de fazer um apontamento, assim, de algo que eu vejo no meu âmbito profissional. Ah, Se quando o louvor, na verdade, deixa eu baixar para um primeiro aqui. Dá para saber o nível espiritual da igreja pelo louvor. Porque se o louvor é um louvor fraco, com uma melodia, com umas músicas estranhas, com erro teológico, sabe que a igreja não é preparada, sabe que o líder de louvor também não é. E outra coisa, agora com relação ao meu âmbito profissional, quando você vê um grupo que tem direcionado e sabe para onde vai, flui, as coisas vai muito mais rápido. Então a gente tem o louvor, que é uma exato. ferramenta tremenda na igreja, e por falta de conhecimento, deduzo eu que na maioria das vezes seja falta de conhecimento, falta de preparo, perde isso. E a igreja que não tem uma profundidade espiritual, canta qualquer coisa. Esses tempos eu fui numa igreja e o pastor Tom, ele comentou que tinha umas moças que estavam dançando no louvor. E ele comentou comigo assim, ó, isso é uma coisa que eu detesto. Se fosse coreografado, se fosse pensado, se fosse algo estruturado, mas não. Vem na frente com uma roupa bonitinha e dança qualquer coisa e não importa o louvor que vier. Então é Meu uma Deus. coisa assim que tá muito no improviso para agradar o ego, para massagear o ego um dos outros. Mas você já muda a história. Se você coloca o líder do louvor, um cara com preparo, com estudo, com base, já não vai qualquer louvor ali. Já não entra louvor com erro teológico. E um grupo de louvor com estrutura, com base, já provoca na igreja, já ensina a igreja a ter mais profundidade, já ensina a igreja a louvar e adorar. Então, Exatamente. basta que tenha no grupo de louvor um líder direcionado. Isso também entra para todas as áreas da igreja, É. para grupo de jovens, de missões, de mulheres, de homens. Quando tem alguém ali com profundidade, flui. Você consegue ver níveis espirituais, ideias, pensamentos, crescimento ministerial que muitas vezes nem se vislumbra. A pergunta realmente, Daniel, é qual é a motivação, né? Qual é a motivação? Essa que é a grande pergunta. Por que estamos fazendo, o que estamos fazendo e para que estamos fazendo? É a motivação. Muito bem, pessoal. Chegamos no final dessa aula. Eu volto agora, daqui a pouquinho, agora 5 minutinhos de pausa, para a gente fechar a nossa tarefa, a última tarefa, para começar a colocar as notas e eu entregar a grade na segunda-feira, tá? Então, daqui a pouco a gente volta. A avaliação desta vez vai ser a avaliação, aquela última, que é o resumo a dois. Dois alunos fazendo um tema, desenvolvendo um tema. Vai combinar entre si durante hoje, amanhã. Os dois fazem um texto, cada um, junta os dois textos e manda o nome dos dois para eu dar a nota vai ser dupla. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Vou só encerrar aqui, a gente volta com a explicação, tá bom? Deus abençoe. Até daqui a pouco, 5 minutinhos.